volta às aulas e suas expectativas para 2024. Hoje, aqui no podcast do Colégio Procampus, eu vou bater um papo com o professor Marcos Arcoverde, Biologia, e o professor David Adriano, com Matemática. Muito bem, depois dessa apresentação, eu quero saber aí o que você trouxe para esse retorno de aula, tanto da área de Matemática quanto da área de Ciência da Natureza, porque, na verdade, nós vamos falar por um todo, tá ok, Marcos? Então, vamos começar com o Marcos. Essa sua Biologia, que você teve um momento em 2023 com a primeira série, segunda série, e em 2024 você vai agora pegar este terceirão. Como é que estamos preparados? Esse ano a gente está tendo outra abordagem. A gente está vendo que a biologia não está sendo mais aquela coisa muito conteudista, né? É só mais questões ambientais. A gente vê que se o aluno tiver a noção da parte de ecologia, que vai ser muito abordada, hoje mesmo passou a reportagem que o desmatamento da Amazônia diminuiu, esses dados, tudinho que o governo vai jogando agora, é o que a gente traz para o aluno desde o primeiro ano, segundo, terceiro, para ele chegar no terceiro ano fazer o Enem já direcionado. A gente tem que saber em que caminhos o Enem está tomando. E o que é o mais cobrado, Cíntia? É a ecologia, é a vida do cotidiano, é a poluição, desmatamento, tudo que aborda o que importa do Brasil. É a Amazônia Verde, a parte da Amazônia legal, a questão do uso da cota de carbono, essa parte todinha aí que o aluno vai aprender desde a química, a biologia e tudo mais, a gente vai fortalecer para que ele tenha esse êxito e esse caminho lá. Entenda, interpretar as questões. E o professor Marcos colocou aqui muito bem em relação um todo, não só em biologia. As questões do Enem, ela vem exatamente multidisciplinar. Exato. Então, quando ele fala da biologia, mas entra aí a química e, consequentemente, aí a física com a ciência da natureza. E matemática, David, o xodó aí dos alunos, é verdade isso? É verdade, é verdade. É a mãe de todas as ciências, não é verdade, né? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir esse nosso podcast. E a apresentação nossa aqui, a gente dá a expectativa das voltas às aulas, né, Cíntia e Marcos, é a gente, como o Marcos falou, a gente mostrar que a matemática, ela se aplica muito no dia a dia. E ela usa muito das outras disciplinas, a própria biologia, a própria química, a própria física. A prova disso foi a prova do Enem do ano passado. Uhum. A prova do Enem, ela voltou principalmente num aspecto que nós aqui do Colégio Procampus, trabalhamos muito isso, nós temos aqui no nosso colégio, que é a matemática básica. Ela trabalhou muitas questões de matemática básica, voltado principalmente para aquelas questões simples. Claro que também teve questões voltadas também para o ensino médio, caiu muitas questões relacionadas à geometria espacial, também caiu questões envolvendo também análise de gráficos. Isso. Muito importante, né? Inclusive nas três áreas. Nas três áreas. Uma coisa que pegou muita gente, porque a análise de gráfico, na matemática em geral, nas ciências, ela aparece em vários conteúdos, tipo função, função afim, função quadrática, funções trigonométricas. Isso tudo mostra que você saber interpretar a parte de gráficos é muito importante. E nós estamos aqui também, nesse intuito aqui do nosso podcast, mostrar para vocês que vocês não vão estar sozinhos. A gente vai estar aqui dando esse apoio. Nós da equipe das ciências, da natureza e a matemática, estamos com esse projeto, né, de sempre poder acompanhar e ajudar você nessa jornada de volta às aulas. Ainda digo mais que eu acho que o que fez a diferença agora nesse Enem vai ser a matemática, não vai ser a redação. Não, concordo. Como o tema foi muito aceitável, ninguém reclamou do tema, quem sabia, né, escrever bem, teve boas notas. E quem agora, praticou, matemática e as áreas de ciência como um todo, é que vão fazer a diferença. Agora. Pois é, esse ponto que o Marcos colocou é exatamente por onde a gente está querendo iniciar 2024. Exato. Eu lembro que quando eu iniciei na coordenação, a minha meta era colocar matemática no palio ali com redação. Né? E graças a Deus a oportunidade foi dada e foi conseguido, que hoje as nossas notas estão ali pau a pau com a parte da redação.
Então, alunos, às vezes, da segunda série, né, conhecidos como treineiros, né, mas, na verdade, eles estão ali na Até briga pela vaga. Primeira série também, As tivemos medalhas, bons né? resultados. Exatamente, também. primeira série, como o David está aqui colocando, então é sinal que eles estão entendendo a metodologia do ensino da matemática aqui no Colégio Procampus, e com ótimos professores. Então, o desafio agora, eu até coloquei aqui nos bastidores para o Marcos, agora o desafio está com ciência da natureza. Então, vamos levantar, porque eu sempre coloco o diferencial. Não adianta você correr para onde todo mundo está correndo, porque não vai dar para passar todo mundo. Então, quando eu coloquei isso para a direção da escola, eu digo, gente, vamos trabalhar matemática, porque matemática, muita gente perde o Enem devido às notas da matemática. Mas foi assim geral. Beleza, ótimo. Vamos manter, vamos aumentar ali 10 pontos, 20 pontos, ótimo. Vamos agora cuidar em ciência da natureza, como nós já estamos cuidando, porque tem alunos com 700, 750 na ciência da natureza. Mas aonde é que está faltando? Então, o professor Marcos, aqui representando a ciência da natureza, ele já está ciente, tá entendendo, de como vai estar trabalhando esse terceirão na parte da física, chamando os professores da física, de biologia e de química. Muito bem. Então, mais algo aí para o terceirão, vocês querem colocar? É a interdisciplinaridade que tem que entrar, porque, como ele falou, lá na biologia, por exemplo, é gráfico também, população, é uma função, e o aluno vem já agora, nosso aluno já sabendo que vai ser usado lá na matemática. A probabilidade, na genética, muito. E às vezes o aluno interpreta, mas quando vai fazer lá, e agora ele não, ele está tendo esse reforço da matemática, o resultado vai aparecer também lá nas outras matérias, na química, os gráficos de temperatura, de tudo, tudo precisa de gráfico. E Marcos falou aí também de gráficos, também tem questões clássicas, né, na primeira série, né, que tem a cultura de bactérias, né, que trabalha porcentagem que você trabalha genética e população, que você tem que achar tantos por cento da população. Uma função exponencial. Perfeito, né, você lembrou bem, conteúdos que se casam, né? E é isso que a gente tem, nós aqui da equipe do Colégio Procampus, da matemática em geral, a gente vai procurar fazer, sempre preparar o aluno voltado para o vestibular mais famoso do Brasil, que é o Enem. Também, a gente também trabalha tem aqui a professora Cita até com a candidatura para advência, né? Exatamente. Também. Falamos até um pouco, né? Tivemos alunos aprovados aí em outros vestibulares, mas com esse foco, entendeu? Então, levando o que a matemática está colocando para eles. A base. E desde já eu quero parabenizar toda a equipe, dar base, né? A professora Jovita, quando recebe os alunos na sexta série, ela trabalha toda essa base, principalmente, querendo ou não, tabuada. É necessário, tá? Então, quando vai ali aumentando o nível, quando eu digo assim, de conteúdos e tudo mais, a gente fecha o ciclo lá no nono ano com toda a parte da primeira série, na verdade. Certo? Então, os alunos nossos do Colégio Procampus em matemática, eles têm assim uma base e continuam tendo, porque nós temos a parte, vamos dizer assim, do turno, né, da tarde com essa matemática básica que não pode deixar de lado. Muito bem. Então, vamos continuar. Que é interessante, já nesse início, agora nós estamos no início de 2024, eu queria saber a estratégia que vocês estão trazendo para 2024 para engajar esses alunos. O que vem de diferente aí nessas disciplinas aí para engajar? O que vocês estão pensando para 2024? Começa com o nosso material, né? Que agora está mais direcionado, né? As trilhas, que agora o nosso material vai ser uma nova novidade ao aluno. As trilhas, que já está dizendo, uma trilha é para você seguir, não sair daqui dali. É um caminho, é um caminho que você vai ter uma facilidade maior da aprendizagem, já é um material exclusivo, praticamente nosso, nessa parte de trilhas, e que vai fazer com que o aluno, digamos assim, não perca naquele monte de assuntos, tempo com alguns conteúdos que não são muito relevantes. Pronto. Então as trilhas, elas favorecem a isso aí. Então vai ser um bom diferencial na questão do aprendizado do nosso para 2024. É isso? É interessante quando você coloca isso, porque na parte da tarde, né, nossa turma olímpica e tudo, nós estamos trabalhando com esses professores, professor de química, professor de física, e eles precisam entender esse engajamento direcionado para o Enem. Quando ele fala trilha, é exatamente isso, é o posicionamento do conteúdo que o aluno não pode chegar no dia do Enem sem dominar. É isso?
E David, matemática. Ó, Toda a equipe de matemática, isso. o que está trazendo aí para engajar esses alunos? Bom, a gente não pode deixar de falar. Semana passada a gente teve uma oficina. Uma oficina, né? Uma oficina de matemática, né? E a matemática é uma disciplina que às vezes o aluno fala assim, meu Deus, eu não consigo compreender a matemática. Mas e por quê? Mas a gente tenta, nós professores aqui, a gente tenta mostrar que a matemática está aplicada no dia a dia. E principalmente a geometria é uma forma mais fácil de o aluno compreender isso. O que eu sempre falo com meus alunos, antes de começar qualquer conteúdo? Eu tenho que saber se ele tem um conhecimento prévio daquele conteúdo, né? A base, a bagagem dele. O aluno pergunta, professor, como é que eu faço para ser bom em matemática? Aprenda a tabuada, como a professora Jovita faz. E sempre eu sempre procuro o quê? Mostrar para ele o que você tem que esperar daquele conteúdo, o que você vai aplicar esse conteúdo no dia a dia e sempre trabalhar as competências e as habilidades que a gente tem que a BNCC. Que esse aluno souber ler, ele tem que saber ler, interpretar, montar uma questão, porque não tem mais. Até parabenizar o nosso material SAIS, que o livro da segunda série tá muito bom. Ele fez uma distribuição de conteúdo, conteúdos bem deu uma agrupada muito boa, eu gostei, né? Tinha faltado alguns assuntos, mas eles estavam num processo de formulação, gostei, ficou muito bom de você trabalhar. Eu tava dando uma folheada, ele botou uma coisa muito bacana, que são os mapas mentais. Ele começa lá. Ele entrou no ritmo do jovem, né? Exato, entrou, porque os mapas mentais, ele surgiu praticamente na matemática, porque a nossa disciplina matemática tem muitas fórmulas. E como é que eu vou aprender essas fórmulas? Você tem que agrupar, sendo que tem uma ordem. Você não era só montar uma mapa mental. Interligar. E isso também se aplica muito. O nosso companheiro, o Vitor Veras, também ele faz também esses mapas mentais. Todos nós aqui fazemos, porque é uma maneira de você dar um caminho como se fosse uma trilha para esse aluno. Ó, aqui tá, você seguir esse caminho. O mínimo que você precisa saber. E aí você vai conseguir resolver essa questão. Geralmente, vamos fazer essa questão aqui. E memoriza, né? A coisa mais olha fácil. Essa questão aqui. Tá vendo essa questão, essa aplicação? É necessário você ter esse conhecimento. E a gente procurar sempre fazer assim, fazer uma aula investida. Ótimo. Que esse é muito esse bom. aí é fora da curva, os meninos gostam muito. Que você tem que mostrar uma aplicação. Ótimo. Eu estava até falando com os companheiros, eu conversei com o Andrei, que vou dividir com ele na primeira série, falei com o Fábio da segunda série, para a gente poder interligar alguns conteúdos. Puxar no termo assim, cara, bora interligar. Que tu pode pegar esse conteúdo que eu estou trabalhando na tua disciplina, eu posso pegar esse tempo, porque aí você vai ver que os meninos vão ficar interligados. Ou seja, se envolver. Vão se envolver, não se envolver só na 1 e na 2, não, a gente vai trabalhar junto, eu vou falar para ele. Eu e o professor Andrei, a gente vai trabalhar interligado, então os conteúdos eles vão se encaixar, porque aí entra uma competência do Enem, que é a interdisciplinaridade. Lá na hora das questões não vai estar lá separando, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer sobre isso. O Enem não separa mais por conteúdo. O que o Enem quer de você? Eu falo isso para os meninos. Eu falo até para os meninos do 8º ano. É competência e uma habilidade que você tem de resolver um problema que envolve um cálculo de probabilidade, um cálculo de resolução de área de figuras planas. Ele não quer que você decore fórmulas. Ele quer o principal que o Enem quer. Que eu falo para os meus alunos. Ele quer que você saiba, você tenha o domínio das 4 operações matemáticas e saiba resolver problemas, que na matemática você resolve um problema como? Eu até brinco com meus alunos. São 2 maneiras de você resolver um problema. Como assim, professor? 2? Ou você monta uma equação, ou você monta uma inequação. E aí tem uma gama de conteúdos que você vai trabalhar, que envolve isso. Na parte da biologia, os alunos têm até dificuldade quando pegam uma questão e dizer assim, isso aqui é química ou é biologia? Porque tá tão misturado ali o conhecimento. A física, né? A biofísica, a biologia, tá lá tudo. Às vezes o aluno fica assim, não, professor, isso aqui o professor de química já respondeu, mas o senhor pode responder porque também é sua questão. Quer dizer, se ele tivesse conhecimento tanto de biologia quanto de química, ele responderia. Marcos, então, aí só para a gente dar um parênteses, é aí que a gente entra nesse projeto do nosso podcast. Os alunos que ainda não conhecem essas habilidades, a gente conversar, chamar os outros companheiros, trabalhar. Deixa ele mais próximo. Deixa ele mais próximo, porque você tem que conhecer. E outra coisa, como o Marcos falou, a gente tem porque os alunos já aprenderam a fazer redação, graças a Deus. Isso é ótimo. É manter e melhorar, né? E agora a gente tem que mostrar para eles, você está vendo, porque a redação é uma nota à parte. A matemática depois é que tem um peso também. Aí vem a matemática, linguagens. E aí você... E vai ajudar em tudo. Exatamente. Porque que adianta? O aluno tira 1000 na redação, mas nas outras ele consegue 750, 250.
ele termina até um pouco assim, porque desestimulado, né? Porque ele puxou muito por um lado e o outro ele deixou. E aí é o que eu costumo dizer em sala de aula, né? Você não pode estar só de um lado. Mas é porque eu não gosto. Não é o momento de escolher o que gosta. É o momento que o Enem ele exige isso de você. Você precisa passar pelas 4 áreas e redação. Como redação é uma forma, tá lá, e você tem um vocabulário, você tem uma linguagem, você tem um argumento, beleza. Aquilo ali vai ser usado. Mas você precisa estar na resolução de questões muito bem afinado. Bem afinado, tá? Verdade. Ok. E aí nós estamos chegando, né, ao fim desse podcast, o primeiro de vários aí para 2024. Mas eu queria agora uma palavra, uma mensagem desses nossos professores tão queridos aqui no Colégio Procampus para 2024. Aquela velha expectativa, é que o aluno venha, saiba que vai ser bem recebido, nós vamos trabalhar firme nisso aí, conscientizando, primeiro, segundo ano é como se fosse o terceiro, porque começa no primeiro, segundo, e o terceiro é só uma finalização. Então vai encontrar um colégio todo aberto, com novas diretrizes para a gente trabalhar muito bem isso aí, e o aluno que veio para estudar vai ter o caminho dele facilitado aqui. Aproveitar o tempo, né? O tempo e tudo mais, é hora de estudar. Venha para nós. Ok, David. E agora? Eu também, a palavra do Max é que o aluno que vamos chegar a partir de amanhã aqui no Colégio Procampus, ele vai ter uma equipe que vai estar com ele todo esse período do ano, né? Nessa jornada que a gente está iniciando. E nada melhor do que a gente dar boas-vindas para vocês aqui, nesse nosso quadro aqui no Pod Pro, né, que é das ciências, né, a gente está fazendo isso, para poder mostrar para você que você não está sozinho, você não precisa estar sozinho, e não vai estar, porque a gente vai estar aqui lhe acompanhando, lhe ajudando, né, dando esse apoio e mostrando que a matemática, a física, a química e a biologia pode ser um diferencial e vai ser um diferencial na sua vida. Ela transforma, eu costumo dizer que a matemática, ela transforma, ela transformou minha vida, ela transforma, ela tem esse poder, como as outras ciências. E eu sempre falo, City, uma frase, né, do Charles Chaplin para meus, que eu acho muito, muito massa essa frase. Para você, né? Que a persistência é o caminho para o êxito. Pronto, então, enquanto a gente persistir, mostrar para você que esse é o caminho, você vai obter o êxito. E a gente está aqui, vocês estão muito bem amparados, né, equipe de professores, que a gente vai estar aqui junto com vocês. A resiliência, né? Resiliência, trabalhar. Foco, né? E é muito importante. E você, os alunos, principalmente, é ter o foco e o comprometimento. Tenha o primeiro compromisso com você mesmo. Eu que tenho o meu compromisso, é um ano, eu sou aluno de terceira série, principalmente os alunos da terceira série. Tenha um compromisso, como eu falei para eles, seja o diferencial. Você é o diferencial, vocês podem ser isso. Exatamente. Vocês podem marcar a história. Curta, né? Curta essa diferença. Então eu só tenho a agradecer mais uma vez, foi legal essa, né, abertura aí para 2024, essa volta às aulas. Toda essa expectativa que os alunos estão tendo, né? Principalmente o terceirão, o sexto, né? Que está chegando agora nesse prédio. Então, toda a equipe, não só de matemática, como ciência da natureza, está aqui para lhe abraçar e seguir essa trilha aí de 2024 com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vai dar certo. Com certeza. Um abraço, Rogério.